A Assembleia da República aprovou propostas de leis para a implementação da Liga Desportiva de Maputo goleia Testa África por 5-0. Muito boa noite. A Assembleia da República aprovou hoje na generalidade as propostas de leis que estabelecem o quadro jurídico para a implantação das autarquias locais e da eleição dos titulares dos órgãos. As leis tinham alguns artigos inconstitucionais e o Parlamento tratou de corrigi-los. Finalmente, leis ordinárias que sofreram alterações com a aprovação da revisão pontual da Constituição da República. A administrativa das autarquias locais passou para a sessão ordinária. Entretanto, as duas leis aprovadas enfermavam de várias inconstitucionalidades e a primeira comissão do Parlamento teve que fazer as devidas alterações. A inconstitucionalidade referia-se, por exemplo, ao modo de substituição do presidente do Conselho Autárquico em caso de impedimento permanente. Se os partidos políticos nas eleições não têm legitimidade para nomearem um presidente, é direto, pessoal e secreto. A outra alteração feita pelo Parlamento, por ser inconstitucional, tem a ver com a abertura para cidadãos residentes numa autarquia irem concorrer noutra. Para o cargo do presidente do Conselho Autárquico, não podem concorrer cidadãos que não sejam residentes ou que não se tenham recenseado na referida circunscrição autárquica, pois o poder local implica uma democracia local. Encerra em si o sentido de que os atores... Constitucionalidade detetada. Número 3 do artigo 61 da Constituição da República determina que nenhuma pena implica a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos, nem priva o condenado dos seus direitos fundamentais. Igualmente, a proibição de concorrerem aos órgãos autárquicos em lista de partidos, cidadãos que não estejam a eles filiados. Se as listas dos partidos políticos nas eleições para a Assembleia da República podem incluir cidadãos não filiados, listas para membros das Assembleias Autárquicas só poderiam conter apenas cidadãos. Entre outros prazos. A apresentação de lista de candidatos para os órgãos autárquicos é feito pelo mandatário ou por quem o partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores delegar para o efeito perante a Comissão Nacional de Eleições até 60 dias antes da data prevista para as eleições. As leis foram aprovadas por unanimidade e esta quinta-feira serão aprovadas em definitivo. O presidente do Tribunal Administrativo, Machatini Mungwambi, diz que o cidadão é e continuará a ser o centro de atenção de atividades dos tribunais e desafia os magistrados para que, à medida que vão se fortalecendo e cristalizando, seja imperioso crescerem no que toca à qualidade dos serviços prestados a esse mesmo cidadão. Machatini Mungwambi defendeu este posicionamento na manhã desta quarta-feira, durante a abertura da 7ª sessão ordinária do Conselho Judicial dos Tribunais Administrativos, onde durante 3 dias os tribunais que compõem a jurisdição administrativa vão apresentar os relatórios de desempenho do ano 2017 e perspectivar o ano 2019. Mungwambi disse na ocasião que o crescimento dos magistrados deve ser acompanhado pela qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Para que possamos falar de serviços de qualidade, é importante que esteja, antes de mais, vertida na própria organização, com a implementação de mecanismos de planificação estratégica apurados, de realização das atividades planificadas, seguida da sua monitorização e, finalmente, da sua avaliação, dos respectivos resultados.
Por outro lado, Mungwambi disse que na busca de justiça pelo cidadão é preciso que se use todos os recursos disponíveis, de modo a dar resposta ao cidadão em tempo razoável. No desempenho de funções e no reforço do profissionalismo, é necessário prestar maior atenção às questões ligadas à ética e deontologia profissional. Impõe-se igualmente imprimir a jurisdição consubstanciada no bem agir e em tempo razoável, investindo-se nos recursos disponíveis e na capacitação para o desenvolvimento de competências inatas de cada um dos intervenientes no âmbito da atuação das nossas instituições. A sessão ordinária vai servir também para a precisão da operacionalização do Decreto 1/2017, de 24 de janeiro, que atribui competências aos órgãos e instituições do Estado para que procedam às alterações orçamentais no âmbito da administração do orçamento do Estado. O relatório da Ordem dos Advogados de Moçambique sobre direitos humanos revela que há ainda muitas violações dos direitos dos cidadãos em diversos aspectos. Os direitos humanos no país e em quase todos os aspectos reporta problemas, os direitos das comunidades ou a superlotação das cadeias devido ao uso abusivo da prisão preventiva. Ainda uma acentuada tendência de dar prioridade à prisão preventiva e depois não temos capacidade de resolver os problemas dessa mesma prisão preventiva, para além de que há situações de prisão preventiva. As comunidades continuam sendo vítimas das multinacionais na indústria extrativa, principalmente no que aos reassentamentos diz respeito. Não são cumpridas as regras do reassentamento e algumas vezes há mesmo violência física contra os membros das comunidades. O relatório, que se refere ao ano de 2016, defende que o conflito militar agravou a situação dos direitos humanos e que propiciou ações de perseguição e assassinatos de pessoas, bem como a destruição de infraestruturas sociais, o que também agravou a já deficiente situação dos direitos sociais das pessoas, como o direito à saúde. Não apenas temos a mesma dificuldade de infraestruturas e pessoal para prover os serviços de saúde em função da população que temos, mas também temos situações sérias de déficit de medidas. Apesar de recomendar o país a adotar os diversos instrumentos internacionais. O Ministro da Justiça, Joaquim Veríssimo, reconhece haver desafios em relação aos direitos humanos no país, mas refere que há muitos progressos resultantes da implementação do programa do governo. No domínio dos direitos humanos, temos ainda muitos desafios. Estamos conscientes, tanto que o nosso plano quinquenal do governo 2015-2019, no que diz respeito ao domínio de boa governação, e nós temos um plano específico em relação a isso. Hoje podemos dizer que existem avanços consideráveis. Moçambique tem apresentado com regularidade o seu relatório em relação aos direitos humanos. Moçambique tem recebido no fórum próprio as recomendações necessárias, e as recomendações recebidas nós temos traduzido em planos de ações. Moçambique está a alinhar as políticas públicas de gestão de calamidades com planos locais com vista a reduzir os riscos dos desastres naturais. A informação foi avançada hoje pelo Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleani, durante a 5ª reunião regional sobre gestão de calamidades. O Ministro da Economia e Finanças procedeu na manhã desta quarta-feira à abertura da reunião do Conselho Executivo do Centro Regional de Gestão de Desastres, Sustentabilidade e Resiliência Urbana da África Austral.
Adriano Maleani partilhou a experiência moçambicana com os representantes das políticas públicas centrais aos planos locais. Neste momento, estamos a implementar o plano diretor para a redução do risco de desastre para o período 2017-2030, para a redução do nível de vulnerabilidade das populações, bem como para a contenção do surgimento de novos riscos. A criação do Fundo de Gestão de Calamidades é outra medida destacada pelo Ministro das Finanças, que vai reduzir os danos causados pelos desastres naturais. Um Fundo de Gestão de Calamidades para garantir a disponibilidade atempada e previsível de ação, prontidão, resposta, recuperação e reconstrução pós-calamidades. O Centro Regional de Gestão de Desastres, Sustentabilidade e Resiliência Urbana da África Austral existe desde 2013. A sede do centro será estabelecida em Moçambique e um dos pontos altos da quinta reunião, com a duração de 2 dias, será a troca de presidência de Moçambique para a União das Comores. Dentro de um mês, a ponte sobre a Baía de Maputo terá um nome oficial, Maputo Katembe. A escolha resulta de 4 propostas analisadas pela Assembleia Municipal e reveladas hoje durante uma plenária. As duas bancadas da Assembleia unanimidade a proposta de oficialização do nome da ponte sobre a Baía de Maputo e ficaram para trás os nomes Ponte Eduardo Mondlane, Ponte Camfumo e Katembe Maputo. As comissões têm cerca de um mês para fazerem a apreciação dos documentos, dos anexos todos trazidos à confirmação. Nós temos no próximo mês a próxima reunião plenária e a partir daí então teremos de certeza absoluta o nome. A Assembleia Municipal tem um mês para oficializar o nome da ponte. Neste período deverá dar a conhecer à população dos bairros próximos à ponte o porquê da escolha do nome, assim como encaminhar a proposta ao Conselho de Ministros e ao Ministério da Administração Estatal. Se tudo correr como está previsto, passar a usar formalmente o nome de Maputo Katembe Ponte. É verdade que as populações, desde o lançamento da primeira pedra, chamam Ponte Maputo Katembe e acreditamos que não haverá polêmicas à volta deste nome. Nos pareceu que é consensual, mas vamos deixar as instituições competentes a tomarem as decisões. As obras estão na fase final, mas ainda não há data para a sua inauguração. O registro de terras passa desde hoje a ser digitalizado no Conselho Municipal da Beira. Com a decisão, a edilidade pretende colocar fim aos conflitos de terra e flexibilizar o processo numa cidade que conta com cerca de 500 mil habitantes. A esta altura, portanto, chamamos a matéria ligada à suspensão, melhor, à exigência, parte da bancada municipal do Movimento Democrático de Moçambique, a nível da cidade de Maputo, que exige a suspensão de mandatos dos 5 ex-membros que desertaram para Renamo. Acreditamos que alguma insistência vai sim dar certos membros que desertaram para Renamo. Não é desta, mas vamos recuperar o processo de cadastro de terras. A iniciativa é da idilidade que pretende, com a mesma, melhorar a gestão do solo urbano, pondo assim ponto final aos conflitos de terra. Porque, se reparar, bastar que um documento ou um processo seja digitalizado, não há possibilidade de repetição, porque o computador informa com antecedência que este talhão já está em movimento, ou já está processado, ou seja, já está em construção. Toda a informação constante no computador não vai permitir que haja uma duplicação ou repetição relativamente à ocupação desse mesmo talhão. O Conselho Municipal da Beira diz que pretende, por outro lado, com a modernização do setor do cadastro, proporcionar a segurança do arquivo e manipular e usar os mesmos
mesmos dados cadastrados para a sua gestão ou programação posterior. Isto por um lado. E como no final do dia o melhor beneficiado ainda, para além do município, é o próprio Conselho Municipal no setor das finanças, que vai ter melhor capacidade, ou seja, uma transparência total sobre o que é que tem na cidade, o que é que vai gerir e o que é que vai coletar em termos de receita. O município diz que a digitalização do setor do cadastro, por sinal o único em todo o país, conta com o apoio da Holanda e visa essencialmente proporcionar aos municípios serviços municipais mais próximos. E reduzir qualquer tentativa embrionária de corrupção que possa surgir no sistema de gestão do solo urbano. Queremos naturalmente proporcionar aos nossos concidadãos serviços municipais cada vez mais próximos, em tempo útil e que possam permitir que as atividades econômicas e sociais sejam a alavanca do progresso da nossa cidade da Beira. Exige a suspensão de mandatos dos 5 ex-membros que desertaram para a Renamo. Os senhores que estão lá nos fundos sentados têm ou não a ver com os nomes? Foi um ambiente conturbado que a bancada do MDM na Assembleia Municipal da cidade de Maputo pediu a suspensão dos mandatos dos 5 membros daquele organismo que recentemente desertaram para o partido Renamo. Nós temos um calendário a cumprir, somos membros da Assembleia ainda em efetividade de funções e, portanto, enquanto continuarmos sendo, nós vamos ter que, pelo menos, marcar a presença. Portanto, nós não podemos pura e simplesmente ficar em casa. Dentre os desertores está o chefe da bancada da Assembleia Municipal. Estes, no passado dia 29 de junho, submeteram um ofício a este organismo pedindo o cancelamento dos subsídios alocados ao MDM. Entretanto, para o novo chefe da bancada deste partido, o pedido deve ser recusado e os recentes devem renunciar ao mandato na plenitude. Não há qualquer dúvida de que fico feliz porque os colegas fizeram aqui a menção de alguns dos colegas da bancada da Frelimo. Do ponto de vista político, tem que ater-se aos argumentos técnicos que somos obrigados a ter. Em resposta a este pedido, a bancada da Frelimo entende que não cabe... Os colegas que estão a lutar por isto percebam que tem lacunas o seu expediente. Nós não podemos enviar para a tutela um documento incompetente, um documento sem maturidade. E nós estamos a dizer para que organizem de facto o seu processo e a do pedido para melhor arrumação. Os membros em questão foram apresentados publicamente pelo Partido Renamo em 2 cerimônias públicas. O Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor da informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Se estivesse vivo, Nelson Mandela completaria hoje 100 anos de idade. Graça Machel falou das qualidades de Madiba como do respeito ao próximo. Nas comemorações dos 100 anos do ícone da luta contra o apartheid, Graça Machel abriu as portas da sede da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade para uma equipa da RTP, onde falou dos valores defendidos por Nelson Mandela. Ele tinha uma maneira muito natural de fazer alguém sentir que naqueles segundos esta pessoa é a mais importante em toda a vida dele. Em momento algum, Nelson Mandela se apresentou como eu. Até se prestar atenção aos discursos dele, a maneira como ele comunica, ele diz sempre não. O verdadeiro sentido do conceito de família Mandela. O grande amor de Madiba foi Winnie Mandela. Era um amor real, mas também era um amor ideal, não é verdade? Comigo foi uma coisa diferente de ter uma família e viver em família. Nelson Mandela perdeu a vida no dia 5 de dezembro de 2013 em Joanesburgo, vítima de doença.
Oscar Monteiro defende que Nelson Mandela era um líder que ensinava a compreender o inimigo e que esta ideia enquadra-se no contexto moçambicano. Já Alda Saúde e José Castiano entendem que Mandela tinha a visão de uma África desenvolvida e era uma pessoa solidária. Mesa redonda para falar do espírito de reconciliação em Nelson Mandela no âmbito da celebração do centenário do ícone da luta contra a segregação racial. O antigo dirigente Oscar Monteiro diz que a visão de Mandela sobre a forma de busca paz efetiva. Esta ideia de procurar compreender o outro, em vez de o demonizar, é uma ideia que continua a ser útil. Porquê? Lógicas de guerra. Porque se tratas todos os outros como inimigos, constantemente como inimigos, acabas por criar inimigos, onde talvez eles não fossem tão inimigos no início. E a guerra cria a guerra. Preciso, por isso, ter muita cautela e pensar a tempo em conhecermos mais entre nós. É preciso mudar de tática. Já a historiadora Alda Saúde, além de falar do percurso de Mandela na luta pelo fim da segregação racial, destaca que Mandela tinha uma visão de uma África sem pobreza. A história de Nelson Mandela é parte da nossa história. A história de Nelson Mandela é a história da justiça, da liberdade. Nos seus últimos dias, o ideal dele foi de que queria ver uma África desenvolvida, uma África sem pobreza, uma África em que todos os cidadãos desta África tivessem uma vida condigna. José Castiano, por sua vez, destaca o diferencial de Nelson Mandela enquanto líder. O fulcro da ética mandeliana foi essa de humanizar o inimigo que depois dele passou a ser considerado adversário político, isso numa lógica persistente, com uma convicção muito profunda. Comunidade estudantil da Universidade Pedagógica, entre outras entidades. São UP, em parceria com o artista plástico Naguib Abdullah, celebrou esta segunda-feira tanto os 100 anos de Nelson Mandela através da pintura que envolveu cerca de 100 crianças de diferentes escolas da cidade de Maputo. Se Nelson Mandela estivesse vivo, completaria esta quarta-feira 100 anos de idade. Como forma de comemorar o seu aniversário, a Fundação UP e o artista plástico Naguib promoveram uma sessão de pintura envolvendo cerca de 100 crianças. Para a Universidade Pedagógica, a escolha de crianças para fazerem a pintura em homenagem a Nelson Mandela é uma forma de fazer com que os petizes conheçam a figura de Mandela e transmiti-las o seu legado. É uma forma de incluir as crianças neste debate, nesta reflexão. Paz, reconciliação, proximidade ao outro, enfim, direitos humanos. Já o artista plástico Naguib acredita que o envolvimento das crianças. A luta de Nelson Mandela foi sempre para um futuro, e o futuro são as nossas crianças. Então, a melhor homenagem que achamos que podíamos ter feito foi exatamente pintar os 100 anos de Mandela com as crianças. Por sua vez, os petizes mostram conhecimento do que lhes faz pintar sobre os 100 anos de Nelson Mandela. Aprendi que ele lutou contra o racismo. Eu aprendi que ele respeitava todos. Nelson Mandela nasceu a 18 de julho de 1918 em Joanesburgo e em 1933 foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Em 1994 foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Está a decorrer uma exposição sobre Nelson Mandela em Londres. A exposição aborda um pouco dos 27 anos de prisão de Mandela e conta a luta contra o apartheid. Negro da África do Sul, Nelson Mandela, que consagrou a sua vida na luta contra a apartheid. A exposição faz parte das celebrações dos 100 anos de Madiba, nascido no dia 18 de julho de 1918. O evento contou com a presença de Henry e princesa Meghan Markle, que tiveram a oportunidade de conhecer amigos e familiares do ativista anti-apartheid, que morreu em 2003. A exposição ajuda a lembrar os 27 anos de prisão de Mandela e estará...
Mandela foi um líder que defendia valores como honestidade. Valeram a Mandela o Prémio Nobel de Paz em 1993. The first thing is to be honest with yourself. That peace, people everywhere in the world want peace. The most important qualities which you must have. Because if you are humble, if you make people realize that you are no threat to them, then people will embrace you. A história de vida de Mandela está diretamente associada ao seu envolvimento na luta contra o apartheid, o regime de segregação racial que vigorou na África do Sul de 1948 a 1990. Ciência política, quando ingressou na Universidade de Fort Hare para estudar direito à discriminação racial, atitude que lhe valeu a expulsão. E mais tarde, teve autorização especial para continuar os estudos em Direito na Universidade de Fort Hare. Enquanto formava-se em Direito, Mandela sentiu na pele o terror do regime de segregação racial, situação que o motivou a ingressar em 1944, junto-se com outros companheiros, para criar a Liga Juvenil do ANC. A intenção era mudar a postura subserviente do partido face aos brancos e lançam um manifesto, Um Homem, 8 milhões de negros. Em 1948, foi eleito secretário nacional da Liga Juvenil e executivo nacional do ANC pelo Transvaal. Com isso, Mandela acabou se tornando cada vez mais popular, até que, em 1949, passa a integrar o Conselho Executivo do ANC. Em 1953, profere um discurso em que, pela primeira vez, diz que os tempos da resistência passiva haviam passado. O discurso desencadeia perseguições e detenções de líderes do movimento, mas Mandela só viria a ser detido em 1962. 2 anos mais tarde, foi condenado à prisão perpétua, juntamente com outros líderes. A 11 de fevereiro de 1990, Mandela finalmente é solto, depois de passar 27 anos na prisão. Em 1993, Nelson Mandela e o presidente Frederick de Klerk assinam uma nova Constituição sul-africana, onde é decretado o fim da dominação política da minoria branca. Essa nova Constituição simbolizava o fim oficial do Pela atuação que Mandela teve perante o regime do apartheid, ele foi agraciado com o Prémio Nobel da Paz no ano de 1993. Foi eleito presidente da África do Sul em 1994 e dirigiu o país até 1999. Em toda a sua vida, Mandela foi agraciado com outros 250. To such an extent, it was a myth. And we were all we would see that he had feet of clay. People were going to be so disappointed at the real man. He was the political prisoner. And it gave our struggle the kindness of Nelson Mandela. Do campeonato nacional. As duas equipas passam a partilhar a terceira posição com 28 pontos cada. Com o objetivo de apagar a má imagem deixada no jogo em que foi goleado pelo Chibouto, o Teste África entrou melhor, beneficiando da primeira ocasião de golo. O Teste África sofreu o primeiro golo aos 10 minutos, com Telinho a antecipar a defensiva após cobrança de canto. As fragilidades da defensiva dos Fabris foram bem aproveitadas pela Liga, que 3 minutos depois dilatou o marcador por Mohamed Agi a elevar-se para cabecear vitoriosamente. Inconformado, Magaba procurou responder com remates colocados, sem êxito. Na etapa complementar, continuou a ser a Liga Desportiva a ter Telinho estivesse mais afinada. E quem teve pontaria afinada, aliás, cabeça no lugar, foi Sonito aos 57 minutos. A aproveitar, o máximo que o Teste África conseguiu foi fazer este remate de Mário para a defesa atenta de Pinto. Aos 37 minutos, a bola passar por cima do guarda-redes Fabril. E para
merecemos os 5-0, mas por aquilo que o Teste África fez, acho que no mínimo poderiam ter feito tudo, golos facilitados. O Teste África sofreu a segunda goleada em 3 dias, enquanto a Liga Desportiva Ferroviário de Maputo diz que vai se deslocar a Nampula com o objetivo de defender a liderança do campeonato e conquistar os 3 pontos. Envolvido numa luta a 3 pelo título nacional, a União Desportiva de Songo com 30 pontos e menos 2 jogos e o Chibute com 28 pontos, o Ferroviário de Maputo desloca-se ao estádio 25 de junho em Nampula, com a obrigação de ganhar. Apesar de ser apontado como claro favorito no embate diante do Sporting de Nampula, os Locomotivas da capital têm no seu registro 2 derrotas nas 2 jornadas anteriores, o que pode pesar ao seu desfavor. Hélder Martins, treinador adjunto do Ferroviário de Maputo, uma das mais difíceis para os Locomotivas. Esperamos um jogo muito complicado, muito difícil. Daí, atenção, respeitando o nosso adversário, que é o Sporting de Nampula, que, estando em último lugar, terá uma palavra a dizer em sua casa. Igualmente, os jogadores pretendem esquecer os desaires dos 2 últimos jogos e arrancar 3 pontos. A moral está sempre em cima, porque temos um objetivo e o fato de termos corregado que são os 3 pontos. Na primeira volta, o Ferroviário de Maputo venceu o Sporting Nampula por 3-1. No basquetebol, o Costa Sol parte para os play-offs da final com o objetivo de não facilitar ao Ferroviário de Maputo e de conquistar o título de campeão nacional. Depois de vencer o Desportivo de Maputo por 3-0 na série dos play-offs das meias finais, o Costa do Sol tem agora pela frente um adversário com grande poderio e muitas soluções. Para contrariar o favoritismo do seu adversário, e Egídio Zandamela, uma das referências da equipa, garante muita luta nas tabelas com as torres do Ferroviário de Maputo, que tem boa capacidade de salto. Vamos ver quem é mais forte e acredito que eles querem ganhar do mesmo jeito que nós também queremos ganhar. Para contabilizar pontos diante de um ferroviário experiente, Miguel Bata, extremo, não só promete uma equipa forte a defender e com bloqueios, mas também com clarividência ofensiva. Eu não vou facilitar a vida dele. Eu tenho que fazer é não deixar que ele marque os pontos que ele marca regularmente com outras equipes. Eu vou tentar dificultar ele ao máximo e... Fase irregular, mas criou muitas dificuldades aos detentores do troféu, mostrando enorme potencial e qualidade. O Costa do Sol está motivado para conquistar o título de campeão da cidade. Já o Ferroviário de Maputo diz que está preparado para defender o título de campeão da Engine Maputo Basket. Basquetebol moçambicano, que recentemente representaram a seleção nacional nas eliminatórias para o Mundial de Basquetebol. No Ferroviário de Maputo, campeão em título, há uma tabela forte que pode ser determinante na final. Dércio Mula, poste dos Locomotivas, promete dar seu melhor para dominar na tabela ofensiva e defensiva. Eu irei usar o meu poder de salto, também irei usar o meu poder de bloquear em baixo, de forma já que eu tenha, principalmente defensivamente, que são os ressaltos defensivos, esteja em condições e algumas situações que eu conseguir bloquear a bola, melhor ainda. É dentro deste espírito de empenho que o extremo Hermelindo Novella assegura que o Ferroviário vai atacar a luta pela revalidação do título de campeão da cidade. O atleta aponta para as transições em contra-ataques como uma das apostas para fazer pontos. Aguerridos, com muita concentração acima de tudo, já sabemos quais são os jogadores fortes deles, não é? Vamos para cima deles com toda a atitude que nós temos e controlar o jogo, não ter precipitado um jogo, uma final só para ganhar, não para se jogar. Ao público que se fizer ao pavilhão do Desportivo, fica a promessa de um bom espetáculo de basquetebol. Nos play-offs das meias finais, a melhor de 5 jogos. Vamos a esta altura olhar para o estado do tempo para as principais cidades moçambicanas para amanhã, quinta-feira. A cidade de Maputo irá 17. No centro do país é Chimoio e 11 de mínima, Beira 23 de máxima e 16 de mínima, enquanto que Quilomane terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 17.
Já no norte do país, 17 de máxima para Lixinga e 9 de mínima, 26 graus de máxima para Pemba e 19 de mínima, Nampula 23 de máxima e 16 de mínima. Intervalo, até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal. A Índia doou hoje diverso material médico ao governo moçambicano. A entrega do equipamento foi feita pelo Alto Comissário da Índia em Moçambique, a Ministra da Saúde. Trata-se de um material composto principalmente por mesas operatórias, carinho de anestesia, cadeiras de rodas, macas, biombos hospitalares e aparelhos de anestesia. São cerca de 18 kits completos. Então, isto vai reforçar os blocos operatórios que estão a precisar de reforçarmos, mas também vamos colocar... Desta doação, o seu país tem prestado apoio técnico a Moçambique. Doctors are going from Mozambique for training in specialized procedures, particular types of surgeries, which again we hope will help many patients in getting treatment in Mozambique rather than having to travel to South Africa or India, which is much more expensive. De médicos qualificados no país. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, dispõe de um fundo para financiar pequena hoje em Inhambane durante uma visita que a direção da CTA fez a alguns empreendimentos no âmbito do Fórum Empresarial Sul a realizar-se amanhã naquele ponto do país. Uma delegação da CTA escalou esta quarta-feira o distrito de Zavala, Inharime e Murumbeni para sentir o pulsar de alguns projetos ligados à agricultura. Em Quisico, sede do distrito de Zavala, a delegação visitou esta fábrica de processamento de mandioca. Com capacidade de 40 toneladas, esta unidade produz parte da matéria-prima que alimenta a produção de cerveja em Maputo. A mandioca é produzida localmente e os produtores veem benefícios. Nos ajuda na parte da alimentação, comprar muita coisa, uma casinha lá em casa, de energia para mim. Álvaro Massinga, vice-presidente. E como forma de resolverem um problema da capacidade existente, recorrem a um membro nosso da CTA, que é a Mopão, que produz este projeto a crescer, por forma que aumente, esse nosso membro aumente a sua quantidade de produção, de vez de 20% para 30% e quiçá 50%. Em Arime, entre outras leguminosas, o produto alimenta alguns supermercados da capital e é exportado para a vizinha África do Sul. Já em Murumbeni, a delegação mostrou disponibilidade de financiar este empreendimento de processamento de fruta. A visita a estes empreendimentos enquadra-se no âmbito da realização esta quinta-feira em Inhambane do Fórum Empresarial do Sul, evento organizado pela Confederação. O mundo, depois de críticas dos republicanos e democratas, o presidente norte-americano Donald Trump viu-se ontem obrigado a corrigir os seus pronunciamentos, tendo admitido ser provável que a Rússia tenha interferido nas eleições de 2016. Os democratas acusam Trump de ser um presidente fraco. O americano Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin foi alvo de várias críticas tanto da parte dos democratas como a dos republicanos, numa propaganda do governo russo, depois de o presidente norte-americano ter dito que não havia nenhuma razão para que a Rússia se intrometesse nas eleições. Mas, esta terça-feira, não suportando mais acusações de ser um traidor, Trump teve de corrigir as suas palavras, tendo dito que falhou ao falar que não havia nenhuma razão para a Rússia intervir nas eleições de 2016. O presidente norte-americano acrescentou que podia ter sido tanto a Rússia como qualquer outro país. De acordo com o Reuters, cerca de 55% dos... De volta à pátria e com a 7ª Arte, o Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema e a Embaixada do Brasil abriram um baú da nossa história com uma mostra de cinema inaugurada ontem. Os filmes que refletem o processo de independência e reconstrução de Moçambique são exibidos no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Quando estiver vivo, quando podemos parar. Trata-se de uma mostra que interliga a história cinematográfica dos dois povos. Moçambicanos e brasileiros marcam a história da 7ª Arte, quer em Moçambique, quer no Brasil. Estou a ver que
Os nossos filhos gostam de ti porque ensinaste-lhes a escrever. Para o diretor do INAIC, Djalma Lourenço, a mostra reveste-se de grande importância, porque pretende resgatar o processo e a julgo colonial. Bom, a importância primordial dessa mostra, tudo aquilo que foi um processo de luta, de libertação, nós juntamos, o INAIC e a Embaixada do Brasil. O principal é mostrar a grandeza da cinematografia moçambicana, num momento de grande relevância para a história de Moçambique, que é a luta pela sua emancipação. Os diretores, por exemplo, Rui Guerra, que é moçambicano, chegou ao Brasil ainda no final dos anos 50. Na sessão de abertura da mostra foi exibido a longa-metragem O Tempo dos Leopardos, um filme moçambicano jugoslavo baseado no livro Relatos do Povo Armado, de Licínio Azevedo. Informação e análise em modo permanente para acompanhar dentro de instantes na STV Notícias. É o ponto final do jornal. Fique com o extrato dos momentos vibrantes da quarta... Bobi, eu te disse, Bobi, eu te disse, Bobi. Ah, Bobi, eu te disse, eu te disse que a Inglaterra ia ganhar. Sabe, ganhou o quê? Sabes? Ganhou juízo. Bobi, eu te disse. Bobi, já estás com sono? Tá bom. Dorme lá que eu devia te buscar. Ganha juízo. Florentina, vamos lá, nosso caminhão de lixo já chegou, vamos lhe ajudar, vamos. Vamos lá para a esquerda. Não, amigo, vai para a direita. Estou a dizer, vamos lá para a frente. Não, vai para trás. Aqui na esquerda tem mais espaço. Aprenda a estacionar, né? Aí, estaciona bem. Florentina, nós os dois estamos malucos. E já, por quê? Aquele caminhão ali não é caminhão de lixo, são pessoas que estão a mudar de uma casa para outra. Sabe, você tem razão. Onde já se viu alguém deitar gileira no contentor de lixo? Melhor coisa que temos a fazer é dormir, porque hoje é dia de jejum. Deixa-me, não me pega. Deixa-me lá. Deixa-me. Mário. Deixa-me lá. Mário. Deixa-me lá. Mário. Deixa-me lá. Deixa-me lá. Deixa-me lá. Mário, o que foi? Eu sonhei. Diga-me lá, onde já se viu menino da rua a sonhar? Muito reconhecido e famoso, do Rovuma a Maputo. Até no Brasil eu estive. Apareci nas televisões, nas revistas, em tudo que era jornal. E como é que estavas vestido? Um fato vermelho, aqueles sapatos pretos e o lacinho que não falta. E o que aconteceu? Desci de um carro terrível. Toda a gente, alô, estou a pedir autógrafo. Eu só mandei um sacazá. Autografei todas aquelas crianças. Subi no palco, peguei no micro e depois me acordaste.